Olá, meus caros, tudo bem? Boa noite. Quem tá falando é Saulo André. Então, a proposta do vídeo de hoje era gravar um vídeo reagindo ao Lucas Lancaster, né? Só que, pô, eu fui dar uma olhada, os vídeos do Lucas Lancaster são, assim, uma hora e meia, 40 minutos. Poxa, vai ficar complicado, eu teria que separar muitas partes, então vamos deixar pra outro momento, né? Mas eu lembrei, não, mês passado teve um lançamento aí de um vídeo muito famoso que foi o do PKB. Então, não pensem que eu sou algum streamer de Minecraft por verem aí o vídeo de Minecraft, mas não. O PKB é um jogador desse jogo Minecraft e ele gravou um vídeo falando por que ele é católico, né? Porque ele não seria evangélico. Então, vamos ver aqui o que é que ele tem para trazer pra gente, né? Eu acho que vai ser muito interessante essa reação. Bora simbora, beleza? Conto com vocês aí. Pronto, pessoal, o vídeo tá aqui, porque não sou evangélico, sim, sou católico. Vou voltar um pouquinho aqui. Então, bora reagir ao vídeo do PKB. Oi, eu sou o BKB e o vídeo de hoje é sobre um tema muito pedido, até exageradamente pedido pra eu fazer. E na verdade, um pedido há muito tempo, que é basicamente o porquê eu sou católico e não evangélico. E bom, eu gostaria de primeiro dizer que essa pergunta faz muito sentido, porque Não, não, primeiro é interessante ressaltar, né? Tem surgido muitos vídeos por aí do pessoal procurando afirmar o porquê é católico, o porquê não é evangélico. Acho que isso aí desencadeou quando aquele Guilherme Freire fez um vídeo semelhante. Aí várias pessoas começaram a postar também porque sou católico, porque sou católico, porque sou católico. Então, acho que o PKB não quis perder essa oportunidade, né? ela faz parte das três perguntas mais importantes da humanidade, que é basicamente se Deus existe, se Jesus é esse Deus que existe, e se por acaso Jesus foi esse Deus que existe, qual é a igreja que ele edificou, qual é a igreja de Cristo, porque certa vez um ateu veio me E aí tá complicado, né? Ele falou assim, uma vez que Jesus existe, a pergunta mais importante seria qual igreja ele edificou. Eu parto desse princípio não, tá? Eu parto do princípio de que existem algumas perguntas mais importantes a serem respondidas. A primeira é: Jesus existiu historicamente? Sim, existiu. Suposição de resposta. Depois disso, esse Jesus histórico é Deus? Aí você tem duas respostas possíveis, ou sim ou não. Então, exposição sim. E aí teria a pergunta mais importante, né? Se Jesus existiu e se esse Jesus histórico de fato é Deus, é o Deus verdadeiro, como eu posso me tornar dele, né? Como eu posso ser participante dos benefícios de ser filho, ah, filho desse Deus, acreditando em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E aí eu acho meio que irrelevante perguntar qual seria a igreja que ele fundou, né? Até porque a igreja que Jesus Cristo formou, como eu falei no vídeo passado, é a igreja invisível do Senhor, a qual reúne todos os filhos de Deus, as verdadeiras ovelhas de Cristo, entregues pelo Pai. Mas eu acredito que o PKB vai defender aqui que é a igreja católica, né? Então vamos ver o que ele tem para dizer. confrontar dizendo o Deus cristão é um lixo, ele te joga no mundo com 15 mil religiões diferentes, só de igreja evangélica tem 8 mil diferentes, de deuses são mais uns 3 mil deuses diferentes, mas se eu errar, ir pra igreja errada ou adorar o Deus falso, eu vou pro inferno. Veja, de fato, se Deus fizesse essa sacanagem, é verdade, Deus seria um tirano se ele fizesse isso. Só que o que ocorre é que essa não é uma visão correta de ver as coisas, entende? E, óbvio, apesar de eu achar um pouco engraçado esse tipo de pensamento, não é essa a forma com a qual Deus age, e eu pretendo provar isso nesse vídeo. É interessante. Ele mostrou aqui qual vai ser a intenção dele, né? A intenção dele é provar que a Igreja Católica foi instituição divina, né? Mas, poxa, assim, será que essa foi a preocupação de Deus mesmo? Porque quando a gente para ler João 3,16, talvez o texto mais famoso das Escrituras, muitos exegetas dizem que esse texto resume as Escrituras por completo. Toda a sua razão de existência é aquele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, Deus o Pai, não teve a intenção em fundar a Igreja Católica ou qualquer outra denominação, tá? A intenção dele foi entregar seu filho em favor daqueles que ele ama, né? Sem querer adentrar nos problemas aí do universalismo, algo semelhante, mas essa foi a intenção de Deus, e não mostrar qual é a verdadeira igreja.
ou responder aos questionamentos do ateu que o PKB citou. E bom, se o título do vídeo é Por que sou católico e não evangélico, começaria então do por que não sou evangélico? Bom, e veja, não farei isso, sei lá, tentando atacar ou falar que não sei o que lá. Não. Tentarei uma conversa de um amigo pra um amigo. Veja, existe uma diferença clara entre católicos e evangélicos. Mas a maior delas, sem sombra de dúvidas, são os 5 solas. Sendo o mais importante deles, evidentemente, o sola escritura. Porque sem ele eu não teria os outros 4. Mas tentando simplificar pra vocês, sola escritura significa somente a escritura. E essa é basicamente a base dos evangélicos. Enquanto a base dos católicos não é somente a escritura, mas o magistério, a tradição e a escritura. Enquanto a base católica são 3, a base evangélica, a protestante é apenas uma. E por que eu não posso? Vê só, pessoal, isso aqui é uma característica muito forte de quem é leigo no assunto, né? Bom, ele diz aí, ó, a principal divergência entre católicos e protestantes são os 5 solas. Top, concordo. 5 solas foram um divisor de águas, né? E ele diz o principal deles é o sola escritura. Poxa, aí existem algumas divergências sobre isso, né? Mas vamos continuar, é o sola escritura. E o que é o sola escritura? Ele diz o que é o sola escritura? É somente a escritura. Enquanto para os católicos não é somente a escritura, é a tradição, é o magistério. Veja, que grande incógnita fica isso aí, né? Que a partir do momento que ele diz, tá, o sola escritura é somente a escritura. Para os evangélicos é somente a escritura. Mas para os católicos não é somente a escritura. Tá, mas qual de fato é o conceito de sola escritura? Ao que o sola escritura é dado, né? Ele não diz, ele simplesmente joga uma pérola aí, dizendo que é somente as escrituras, mas ele não atribui esse somente as escrituras a algo, a alguma coisa palpável. Então nós já vemos aí o que a conclusão do argumento dele vai ser terrível, né? Porque ele parte de um pressuposto incompleto. Então, é apenas uma meia-verdade. Vamos dar uma olhada aqui no conceito de sola escritura, definido aí por talvez o maior símbolo da reforma protestante, na minha concepção, que é o Calvino, né? Vamos ver o que ele diz. Pronto, pessoal, aqui está um trecho das Institutas da Religião Cristã, talvez aí o livro mais importante da reforma protestante, eu diria, com certeza, né? Inclusive eu já vi alguns católicos comentarem que eles carecem de um texto que define tão cabalmente a fé católica, o quanto Calvino conseguiu definir através das Institutas da Religião Cristã. Não sei se eu concordo completamente com isso, mas, enfim, é um texto muito forte. Católicos, protestantes, enfim, se vocês querem ser algum tipo de apologeta, ou se vocês querem entender um pouco melhor da sua fé, leiam as Institutas da Religião Cristã, é simplesmente fantástico. Então, aqui no capítulo 7, falando sobre a autoridade da Bíblia, provém de Deus e não da igreja, Calvino vai dizer o seguinte: entre a maioria, entretanto, tem prevalecido o erro perniciosíssimo de que o valor que assiste à escritura é apenas até onde os alvitres da igreja concedem, como se de fato a eterna, inviolável verdade de Deus se apoiasse no arbítrio dos homens. Então ele começa argumentando que as escrituras, o valor das escrituras é somente naquilo que a igreja concede. Até parece, né? Porque a verdade de Deus, a verdade revelada de Deus, ela não pode estar sujeita aos arbítrios dos homens, pois com grande escárnio do Espírito Santo assim indagam: quem porventura nos pode fazer crer que essas coisas provieram de Deus? Quem por acaso nos pode atestar que elas chegaram até nossos dias inteiras e intactas? Eu acho que aqui era intactas, né? Então, isso aqui, inclusive, é uma crítica aos agnósticos, né? Aos agnósticos e alguns ateus leigos. Quem afinal nos pode persuadir de que este livro pode ser recebido reverentemente, excluindo o outro do seu número? Então depois ele vai começar a definir ele vai começar a dizer que a igreja está fundamentada nas escrituras e não o contrário. Então, ó, fazendo uma síntese do que a reforma diz sobre o sola escritura, é o seguinte: as escrituras são suficientes naquilo que tange a fé e naquilo que tange a prática da piedade cristã. Esses são os dois âmbitos onde as escrituras são suficientes. Então, você não nega a tradição, não nega a importância da história, você não nega tudo isso. Um reformado preocupado com a verdade, ele vai dizer não. As escrituras são suficientes para a revelação da fé e a revelação da prática da piedade cristã, né? E nada
além disso e nada a menos que isso. Não é a igreja que define, é as escrituras. Então acho que é importante nós definirmos aí esse conceito de sola escritura antes de voltarmos pro vídeo. Aceitar a ideia do sola escritura. Veja, a ideia do somente a escritura, somente o que está escrito e ignorar a tradição católica, ignorar o magistério católico é um erro gravíssimo. E primeiro, porque a Bíblia diz isso, né? Em 2 Tessalonicenses 2,15 está escrito: portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. Portanto, veja que em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo deixa claro que tanto as cartas, ou seja, os Não, tudo bem, eu vou pausar aqui porque nem gosto de ficar pausando tanto o vídeo, vai, mas ok, vamos analisar mais uma vez um trecho das Escrituras. Dessa vez eu acho que é no livro 4. Vou dar uma procurada aqui para mostrar para vocês. Veja aqui, pessoal. Não se pode condenar todo e qualquer concílio, pois que os primeiros não se distanciam das Escrituras. Os posteriores, no entanto, se deterioraram, deixando de conformar-se com a norma. Ok, nesse capítulo aqui, deixa eu até ver, é o capítulo 8, é o capítulo 9, na verdade, o capítulo 9 das Institutas no volume 4, né? Ele vai ressaltar a importância da tradição, a importância da análise histórica, contanto que nós observemos a tradição à luz das escrituras. Então veja, então me dirás, o concílio não tem nenhuma autoridade para definir uma pergunta. Ao contrário, e meu intento não é condenar aqui todos os concílios nem apagar de vez todos os seus decretos. Não obstante, insistirás, todos são duvidosos. Tanto é que cada um pode admitir ou rejeitar o que eles determinaram. Mas não é assim. O que digo é que eu queira que sempre que se alegar algum decreto de um concílio, antes de tudo, se considere diligentemente quando se celebrou o concílio, a razão de ser celebrado e quais as pessoas que o assistiram. Além disso, que o que se trata no concílio fosse examinado à luz das escrituras, para que a determinação do mesmo tivesse autoridade, ou seja, a autoridade de qualquer tradição, ela deve ser fundamentada nas escrituras, e não simplesmente porque foi um concílio, é a tradição, entende? Então é isso que a reforma fala, é isso que os reformadores sempre disseram. À luz das escrituras, a consciência permanece cativa às escrituras. É o que Lutero disse ao ser confrontado pelo cardeal Caetano. Então, observe, essa aqui é a verdade, né? Ninguém nega a tradição, ninguém nega a importância de ler a patrística, de ler os escritos do primeiro século. Ninguém, os doutores da igreja, pelo contrário, por exemplo, eu como protestante, fui aluno do professor Carlos Nogueira na escola tomista. Eu sou apaixonado pela doutrina tomista, Raimundo Lúlio, e dentre outros. Então, isso é uma mera falácia, o que o PKB está dizendo aqui. escritos, a Sagrada Escritura deve ser preservada, tanto quanto as tradições apostólicas. E óbvio, por favor, não confunda as tradições dos rabinos judeus com as tradições apostólicas, como por exemplo o sinal da cruz, a oração pro Oriente, o rito do crisma, a unção dos enfermos, as práticas litúrgicas, tudo isso faz parte da tradição apostólica. Mas, apesar disso já ser um problema E não entendi muito bem o que ele disse, não. Vou repetir. preservada, tanto quanto as tradições apostólicas. E óbvio, por favor, não confunda as tradições dos rabinos judeus com as tradições apostólicas, como por exemplo o sinal da cruz, a oração pro Oriente, o rito do crisma, a unção dos enfermos, as práticas litúrgicas, tudo isso faz parte da tradição apostólica. Mas Tudo isso faz parte da tradição apostólica, a oração para o Oriente. Eu não conheço nenhum católico particular que faz a oração para o Oriente, né? Então acho que o PKB acaba se refutando, auto-refutando aqui, dizendo que as tradições devem ser completamente seguidas, e os protestantes negam as tradições, mas ao mesmo tempo ele fala de uma tradição ao qual a Igreja Católica não segue, que é a oração pelo Oriente. Então tá complicada a situação do PKB. Mas, apesar disso já ser um problema grave, que vai desembocar em outros problemas, existe um problema muito maior. O problema do texto da mulher adúltera. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouquinho mais tensas. Veja, todos conhecem a história da mulher adúltera do Evangelho de João, ok? Caso você seja um Já imagino qual vai ser a refutação dele aqui. Ele vai trazer o ponto de que dos manuscritos e após esses... Na verdade, após não. Ele vai trazer o ponto dos manuscritos e vai dizer que é, o magistério, a tradição definiu, né, o texto da mulher adulta. Vamos ver. ateu, um agnóstico e não sabe o que eu tô falando, é basicamente um dos mais famosos textos da Bíblia, onde existe uma mulher que é pega em adultério e ela tava prestes a ser apedrejada por judeus. Até que Jesus intervém, dizendo aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todo mundo conhece a história. O ponto é, essa história não se encontra na Bíblia. Sim, essa história não está na Escritura.
E se eu achar, eu vou tentar colocar pra vocês imagens tanto do Códice Vaticanos, do Códice Alexandrino, todos os documentos mais antigos que a gente tem das Sagradas Escrituras. E a gente sabe que essa história não tá na Bíblia. Ela nunca esteve nos primeiros textos. Nenhum dos primeiros cristãos menciona essa história em nenhum momento. E pra piorar, essa história só começa a aparecer na Bíblia no século V. E pra piorar, um pouco mais ainda, essa passagem às vezes nem aparece no Evangelho de João. Mas vários manuscritos vão trazendo, uma hora em João, outra hora em Lucas. Então assim, aqui existe um problema seríssimo. Rapaz, poxa, é complicado, né? Ele diz aí, não, tudo bem, há uma confusão com os manuscritos, né? E existe aí também práticas manuscriturísticas para a formulação do cânon, mas dizer que foi a partir do século V, poxa, tem conteúdo de Eusébio de Cesareia que já cita o texto da mulher adúltera, né, em sua resposta a Papias. Vamos dar uma olhada nisso aí? Pronto, aqui pessoal, isso aqui é o História Eclesiástica, né? E aqui tá em inglês, mas a gente pode traduzir para o português. E ele vai dizer, em resposta a Papias, né? De sorte que Papias relatou essas coisas a respeito de Marcos, mas a respeito de Mateus foram ditas essas coisas. Então Mateus compilou os oráculos em língua hebraica, mas cada um os interpretou como podia. O mesmo escritor usou testemunhos da carta anterior de João e também da de Pedro, e apresentou outra história sobre a mulher acusada de muitos pecados diante do Senhor, que o Evangelho segundo os Hebreus contém. E seja indispensável o que acabamos de observar para o que foi exposto. Veja, isso aqui já era citado, né? Ele dizia que só veio aparecer depois do século V, de forma alguma. De forma alguma. Ambrósio já fala, Agostinho de Hipona também já tem algumas citações, então não é. Isso é uma falácia, é uma mentira, né? Para ser mais exato. Não foi a partir do século V, não. O que se sabe é que essa história é basicamente fruto da tradição. Só que acontece que os evangélicos não acendem a tradição católica. Ora, pra quem é católico, isso não é problema nenhum, afinal, nós acreditamos no magistério, na tradição e na escritura. Então tá tudo certo. Mas para protestantes, isso aqui tem um problema muito sério de textos que nunca estiveram na Bíblia e começaram a aparecer do nada. Porque veja, se a tradição católica não tem inspiração divina, não é guiada pelo Espírito Santo, me desculpe, sua Bíblia é falsa. É só um monte de texto juntados por vários bispos católicos, porque, caso você não saiba, o cânon do Novo Testamento só foi ocorrer em 382 com o Papa Damaso. Tá. Sabia que ele ia citar Damaso. Pois bem. Vejam, meus queridos, atribuir a formação do cânon somente à Igreja Católica e dizer que se você não confia na tradição, você não, você não tem escritura, né? Suas escrituras não valem. Poxa, é muita arrogância, ao meu ver. Por quê? Porque você está falando que a palavra de Deus, a palavra que foi inspirada pelo próprio Senhor, não se preserva. Ela não tem essa característica qualitativa de autopreservação. E não só a autopreservação, como a preservação do próprio Deus. Então, a maneira como os escritos se revelam, até mesmo através do tempo, as descobertas que foram feitas para com os escritos são até milagrosas, né? Então você vê aí a preservação do próprio Deus para com esses manuscritos. E claro, nenhum reformador, nenhum reformado, ele vai negligenciar a forma com que Deus utiliza os homens para a formulação seja das doutrinas ou seja até mesmo da separação canônica, essa atribuição canônica das escrituras. Mas a questão é, majoritariamente, a quem se atribui a validade dos textos, a Deus, porque eles são inspirados, né? São inspirados pelo próprio Deus, é a palavra de Deus e não dos homens. Então, é isso aqui que o PKB traz de, se você não confia na tradição católica, se como protestante não invalida a tradição católica, então você não tem escritura, basicamente foi o argumento dele. Para mim é terrível. E agora ele vai citar o Papa Damaso, que só vai acontecer com o Papa Damaso. Primeiro, eu gostaria de saber qual é a prova relevante historicamente que prova o concílio de Damaso, né? Não existe, simplesmente não existe. Você pode pesquisar onde você quiser aí no chat GPT, no Gemini, ou em qualquer, num artigo da internet, enfim. Pode pesquisar, não tem nada, né? Não tem nenhuma comprovação histórica relevante sobre isso. Então não resta isso, né? Mas o que acontece é que, por exemplo, Agostinho de Hipona já olhava para o cânon escriturístico, por mais que já fosse deuterocanônico,
contivesse os livros deuterocanônicos, ele já olhava ali para uma formulação do cânon. Interessante, né? A mesma coisa com Jerônimo, a mesma coisa com Ambrósio, a mesma coisa com outros pais da igreja. Então, por mais que não existisse a concretização do cânon, já existiam livros que eram observados como canônicos e escrituras do Senhor, sim. Então aqui você tem um outro problema, que é basicamente, se você renega a tradição católica, então vários textos da Bíblia não são palavras de Deus. E isso é um problema extremamente grave, porque Então, ele está tomando uma conclusão aqui falsa, que não condiz com com as suas proposições. não é só o texto da mulher adúltera. A doxologia do final do Pai Nosso também não existe nos textos originais. Vários textos do Evangelho de Mateus também não estão nos originais. Em qual que eu acredito? Novamente, para quem é católico, isso não é problema nenhum. Porque nós acreditamos que a tradição oral que os apóstolos passaram para os seus discípulos, os discípulos para o seu discípulo, que passou, continua graças à assistência do Espírito Santo que dá à Santa Igreja. Esse É, bom, telefone sem fio, né? Veja, meu pessoal, quando você já foi historicamente, cientificamente comprovado que a melhor forma de propagação histórica é através de escrito, não através de contos, né? Você tem inúmeros relatos de tradições falsas passadas com o tempo. E isso é uma consequência dessa tradição oral, dessa passagem oral. Os próprios judeus reclamavam muito disso, né? Por isso que eles fortificavam tanto a formação de escribas. Então, você tem ali, de um lado, a tradição, de um lado, o que é escrito, e a partir do momento que o que é escrito diz A e o que é oralmente passado diz A, B, C, você provavelmente só vai poder viabilizar o que é A nessa passagem oral, e não BC, que seria ali uma consequência da passagem oral, né? Então, é basicamente isso aqui. Esse é basicamente o conceito católico. Mas se você não acredita nisso, acabou! It's over! It's over e acabou! Mas o que acontece é que ainda tem um problema um pouco mais grave. Não se preocupe, tem como piorar. A formação do cânon. Caso você não saiba, os evangélicos têm 66 livros na Bíblia, enquanto os católicos têm 73. Eu lembro que uma vez eu tinha feito uma piada que 73, se você tira mais 7, fica meio a meio. Ok, chega de piadas. Mas o ponto é, enquanto os evangélicos têm 66, os católicos têm 73 livros. Resumidamente, existem 7 livros que não existem na Bíblia dos evangélicos. Isso porque os protestantes, ao invés de usarem o Antigo Testamento da Igreja Católica, usam o Antigo Testamento dos judeus. Só que aí tem um problema. Porque o cânon dos judeus só foi, entre muitas aspas, oficializado quase 250 anos depois de Cristo já ter morrido e ressuscitado. E qual Opa, 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 opa. É interessantíssimo. Vê só. Veja a audácia da apologética católica nesse sentido. Quando você vai debater com um católico e fala que o cânon católico só foi definido em Trento, formalmente, aí eles dizem, não, você está falando só apenas da formalização do cânon, mas essa ideia já era muito bem aceita antes, por tal pessoa, não sei o quê. Por mais que você prove que não era um consenso, ainda assim eles continuam na formalização dessa argumentação. Top, beleza. Mas aí, para falar dos judeus, isso não conta, né? Isso não conta, porque, por exemplo, existe um concílio chamado Jamínia, o Jaminia, alguma coisa assim. Por favor, perdoe-me, eu esqueci o termo agora. Mas eu acho que é Jaminia, que é 90 depois de Cristo, aproximadamente, onde já era discutido a possibilidade de ter ou não ter o livro de sabedoria, Provérbios, Salmos, e ali foi previamente definido o cânon do Antigo Testamento, para os judeus utilizarem. Então, 250 pode ser que tenha sido até formalmente, mas essa aceitação judaica já foi muito, muito anteriormente. é o problema disso? Porque quando você aceita o Antigo Testamento dos judeus e não o da igreja, diversas passagens acerca do Messias não aparece na Bíblia dos evangélicos, porque quem escolheu aquele Antigo Testamento foram os judeus. O exemplo mais claro disso é o capítulo 2 de Sabedoria. Oprimemos o justo que é pobre, não poupemos a viúva, nem respeitamos as cãs do velho carregado de anos. Seja a nossa força a lei da justiça, porque aquilo que é fraco para nada serve. Armemos, pois, laços ao justo, porque nos é molesto, contrário às nossas obras. Lança-nos em rosto as transgressões da lei, acusa-nos de faltas contra a nossa educação. Então veja, de quem será que este livro do Antigo Testamento está profetizando? De quem será que ele está falando? Primeiro, uma contextualização.
Sabedoria foi traduzido no primeiro século, tá? Então, é uma das justificativas para ele ser apócrifo e não canônico. Vamos continuar. Ele afirma que tem a ciência de Deus. Chama-se a si Filho do Senhor. É a condenação dos nossos próprios pensamentos. Só o vê-lo nos é insuportável, porque a sua vida não é semelhante à dos outros. Os seus caminhos são completamente diferentes. Somos considerados por ele como escórias, e afasta-se do nosso modo de viver como de uma coisa imunda. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se as suas palavras são verdadeiras. Observemos o que lhe acontecerá ao findar da sua vida. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o amparará e o livrará das mãos dos seus inimigos. Ponhamo-lo à prova por meio de ultrajes e tormentos, para que conheçamos a sua mansidão e provemos a sua paciência. Condenamo-lo a uma morte infame, pois, segundo diz, Deus o protegerá. Senhoras e senhores, caso não tenha ficado claro, este livro do Antigo Testamento está falando de Jesus. E os judeus, até o dia de hoje, rejeitam este livro. Sim, sim, sim. Top demais. Mas citação ao Messias que viria não torna o livro canônico. Não torna. Isso não é critério avaliativo. Os judeus, eles têm os critérios avaliativos deles, né? Da mesma forma que nós temos os nossos critérios avaliativos para a formação do cânon do Novo Testamento, por exemplo, e até mesmo do Antigo Testamento. Então, citar o Messias não comprova a validade de alguma coisa. E a gente podia aplicar o contrário, né, nessa argumentação, elevar ao nível contrário, que seria basicamente dizer, então, o que não cita não deveria estar no cânon. Por exemplo, a gente tiraria o livro de Ruth, que não faz nenhuma menção ao Messias que viria, né? Então, essa argumentação é muito fraca do PKB. Porque eles rejeitam este livro e tantos outros, porque nele existem as palavras de Deus que revelam nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Quem não diz isso não sou eu, é Irineu de Lyon no século II, que em suas cartas vai dizer: pois em algumas passagens da Escritura, que claramente se referiam a Cristo, foram cortadas por aqueles que tentam distorcer sua interpretação para o mal. Os judeus ignoram. Veja que tantas ligações paralelas aqui que o PKB está fazendo, né? Ele primeiro diz que porque sabedoria cita o Messias, ele deveria ser canônico, né? E os judeus retiraram isso. E depois ele cita Irineu de Lyon, como se Irineu de Lyon estivesse respondendo a, a, a atitude dos judeus de tirarem, por exemplo, sabedoria. Veja, é uma série de ligações que não devem ser ligadas, né? Muito bem, os judeus podem ter retirado a ligação entre o anúncio do Messias no Antigo Testamento para com a concretização dele no Novo, e na pessoa de Jesus Cristo. Mas automaticamente isso não liga ao que estava sendo pressuposto pelo PKB, não. Por completo os textos deuterocanônicos, porque os primeiros cristãos usavam justamente esse texto para provar que Jesus era o Messias. Quais foram os primeiros cristãos que utilizaram de sabedoria para dizer que Jesus era o Messias, né? Nem Jesus fez isso. Muito pelo contrário. Cristo citou outros livros de profetas, né? Jeremias, Isaías. Inclusive, é bacana. Vamos lá. Se os judeus apenas tivessem retirado sabedoria porque ela faz alusão ao Messias, por que esse trecho de Isaías está aqui? Vamos olhar esse trecho de Isaías. Pessoal, aqui no texto de Isaías 53 é provavelmente o texto que mais faz referência, uma referência mais concreta e clara do Messias que viria. Tá? Então veja o que ele diz aqui: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um dos de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Veja agora, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Isaías 53 é completamente anunciando o Messias. Então, observe, se porventura os judeus tivessem retirado sabedoria somente porque citou o, o Messias que viria, então deveria ter tirado também, não Isaías por completo, mas pelo menos Isaías 53, né? Então esse argumento do PKB cada vez mais se torna inválido. Lutero, ao escolher ficar com o Antigo Testamento dos judeus, ao invés do Antigo Testamento cristão, condenou a si e outros milhões de pessoas a não ter a escritura completa e foram privadas de ter a plenitude da verdade revelada por Jesus Cristo. Então, desculpa, eu não posso colocar a salvação da minha alma? Mais uma vez pressupondo
pressupondo muita coisa. Nessa ideia, eu não posso ser evangélico. Desculpa. Isso não é só ser contra a Cristo. É ser contra os fatos, meu amigo. Contra a realidade. Não há o que eu possa fazer. Mas veja, poderá alguém dizer, principalmente agnósticos que comentam nos vídeos, não, mas provar que a igreja evangélica tá errada é fácil. Eu quero ver provar que a católica que é certa. E, de fato, ele é... Pronto, eu acho que aqui ele vai entrar em outro momento do vídeo, mas beleza. 7 minutos e 31 de vídeo. Até agora nós observamos o PKB, ele construindo muito mal a linha argumentativa dele, justificando muito mal as coisas, muita petição de princípio, né? Então não tem uma fundamentação lógica para as coisas, né? Então ele conclui o que ele não pressupõe, ele pressupõe e não conclui nada. Enfim, vamos ver aqui a próxima parte, vamos ver se ela é mais interessante. É verdade. A única forma que eu tenho de provar que a fé católica seria verdadeira seria se eu conseguisse provar que a igreja católica é de fato a igreja de Cristo. E é o que vamos fazer? A igreja católica é a igreja edificada por Jesus Cristo sobre o apóstolo Pedro. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te daria a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse texto é uma referência direta a Isaías 22 nos céus. E tudo que não prevalecerão contra ela. Ok, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo bem, pessoal, isso aqui é uma análise de fato muito controversa, tá? O próprio Agostinho de Hipona, ele dava duas interpretações para esse texto aqui. A primeira é que, de fato, o Senhor está edificando em Pedro, e a segunda é que o Senhor está edificando na verdade que Pedro disse. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Cristo diz, então, sobre esta pedra, sobre ele ser Cristo, filho do Deus vivo, ele edificará a igreja dele. Então, tem uma dupla interpretação para esse texto aqui, né? Aparentemente, pelos textos de Agostinho, ele estava mais tendencioso a aceitar exatamente essa segunda interpretação. E é o que os reformadores afirmam, exatamente isso, né? Porque o que os católicos fazem? Eles pegam a sonoridade das palavras, né? Então, Pedro em grego é Petrus e pedra em grego é Petra. Então, tu és Petrus e sobre essa Petra edificarei a minha igreja. Então, eles fazem como se fosse essa similaridade sonórica e aplica uma exegese através disso, coisa que para mim não é, para mim, pelo menos para uma exegese interessante, não é viável. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse texto é uma referência direta a Isaías 22, que diz: porei sobre os teus ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. A autoridade de Pedro como líder da igreja aparece mais vezes, como por exemplo, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Ok. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu não sei se isso é muito bacana de afirmar como uma situação em que fica nítido o primado de Pedro, tá? Da mesma forma, quando Cristo fala reda Satanás. Não vejo isso aqui como uma alegação clara disso, não. Mas ele continua, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Top. Beleza, isso aí o Senhor faz por todos os cristãos. Ele diz, e tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Então, se a argumentação do PKB estiver intrinsecamente relacionada a essa última frase, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos, como se Pedro estivesse conclamado a atitude de confirmar os teus irmãos, mais uma vez é uma péssima interpretação, porque Paulo, em Atos, também vai falar isso para nós. Vamos observar isso aqui. Perdão, pessoal, em Atos não, em Romanos, tá? Então, em Romanos 1, 11 e 12, vai falar aqui, ó. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. E consolado, confirmado, talvez não, e tem a mesma similaridade aí em sua definição. Então pode ver que Paulo, ele é confirmado também pela fé dos outros cristãos, tal qual Paulo confirma a fé dos outros cristãos. Então, confirmação de fé é uma característica de um cristão para com o outro, e não necessariamente apenas de Pedro para com os outros, o rebanho de Deus, por exemplo. Por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Outra prova evidente da autoridade que Pedro tinha sobre os outros é: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus respondeu: apacenta os meus cordeiros. Ponto é, isso acontece por 3 vezes. Por 3 vezes. Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. Mostrando que Pedro tem autoridade sobre todos do rebanho de Jesus Cristo. É, poxa, mais uma vez, interpretações dúbias. Ele não pode dizer isso, né? Porque veja, agora vamos citar o texto em Atos. Olha o que Paulo fala em Atos. Olha aqui, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então veja, Paulo dá para todos o direito de apacentar o rebanho de Deus, na verdade para os bispos em específico, né? Então não é algo somente para Pedro, não é como se ele tivesse autoridade sobre todo o rebanho de Deus e somente ele tivesse isso, mas todos os apóstolos tinham isso. Em específico, os bispos têm ali um certo tipo de autoridade para apacentar a igreja de Deus também, tendo em vista que eles foram chamados para isso pelo próprio Deus. É o apóstolo que Cristo confiou à igreja católica. Como é possível ver nos escritos dos primeiros cristãos, como por exemplo, Santo Irineu de Leão, que vai dizer: mas, como Eita, peraí, eu acho que eu esqueci de falar de Pedro algum responde: trecho sim, aqui, né? senhor, tu sabes. Ah, sim. Bom, e sobre Tu Me Amas, Pedro, em específico, existem muitas interpretações também. Duas delas uma delas é exatamente afirmando o primado de Pedro sobre os outros discípulos, porque essa pergunta foi feita somente para Pedro, e outra delas seria uma vertente mais reformada de que essa foi uma tentativa de Jesus de confirmar Pedro depois da traição dele em negá-lo 3 vezes. Por isso a pergunta se repete também por 3 vezes. Né? Inclusive é o que Calvino defende em seu comentário, né? Que te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. Mostrando que Pedro tem autoridade sobre todos do rebanho de Jesus Cristo. Pedro é o apóstolo que Cristo confiou à igreja católica. Como é possível ver nos escritos dos primeiros cristãos, como por exemplo, Santo Irineu de Leão, que vai dizer: mas, como seria muito longo enumerar a sucessão de todas as igrejas, indicaremos somente a da maior, mais antiga e conhecida por todos. A igreja fundada e constituída em Roma pelos gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Eusébio de Cesareia também vai dizer em sua história eclesiástica. É interessante demais. Eles pegam esse texto e colocam como se de fato a Igreja Católica em Roma fosse incrível por causa disso, né? É um texto muito relevante esse aqui, desse pai da igreja, né? Mas observe que é dito que ela foi fundada por Pedro e Paulo, né? Não somente por Pedro, como muitos católicos afirmam. Constituída em Roma pelos gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Eusébio de Cesareia também vai dizer em sua história eclesiástica. Assim, após fundar a igreja em Roma, os bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo confiaram o episcopado a Lino, que é exatamente o que a igreja católica sempre diz. Pronto, exatamente. Veja, enquanto na Igreja Católica eles põem a sua sucessão de bispos tendo por primeiro Pedro e depois Lino, Eusébio de Cesareia diz que não. Quem fundou foi Pedro e Paulo, e o primeiro bispo consagrado em Roma é Lino. Né? Então, já é uma. Isso aí seria algo contra o próprio catolicismo que o PKB está citando, né? Ele está só se enrascando, ele está se prendendo, né? Ele está no beco sem saída. Essa igreja também sempre foi chamada de católica, porque existe uma carta de Policarpo de Esmirna aos filipenses em que ele cita a igreja católica, a igreja de Deus peregrina em Esmirna, a igreja de Deus em Filomeno e todas as comunidades da Santa Igreja Católica. Ah, nossa, então, porque ele citou a Igreja Católica, ele está se referindo então a Roma. Veja, católico significa nada mais nada menos que universal. E todas as comunidades da Igreja Universal. Qual é a prova de que isso aí está se referindo à Igreja em Roma? Nenhuma. Vozes da cabeça do PKB. Resumidamente, a igreja católica é edificada sobre Pedro por Jesus Cristo. Não. Mais uma vez, perceba o que eu disse ali na primeira repartição, lembra? Nesse primeiro momento, o PKB está pressupondo e não está concluindo o que ele pressupõe, ao mesmo tempo está pressupondo sem conclusão e concluindo sem pressuposição. Então tá muito difícil. Não tenho o que fazer. Mas antes mesmo de eu ter me tornado verdadeiramente católico, eu via 2050 ataques contra a igreja vindo de evangélicos quase todos os dias. E é óbvio que eu precisava ir atrás pra saber se esses ataques faziam sentido. Até porque, se a igreja católica de fato tá errada, ela não pode ser a igreja de Cristo. Então vejamos quais são os maiores ataques evangélicos contra a igreja. Os católicos adoram imagens. Os católicos adoram os santos. Os católicos adoram a Virgem Maria. E, honestamente, isso é falso. E vai por mim. Serei totalmente honesto. Se de fato algum argumento desses fosse verdade, eu não teria me tornado católico. Não, então você não entende o que de fato é o catolicismo, né? Porque, então, inclusive, existem os conceitos de dulia e hiperdulia, né? Eu aposto que muitos irão falar sobre isso aí.
Mas nada mais nada menos que adoração, né? Enquanto você tem ali a dulia, que seria a veneração, a suposta veneração, inclusive na tradução da Septuaginta, é, é tratado no Antigo Testamento dulia de fato como adoração e é proibida por Deus. Dulia é proibida. Então os católicos arrogam dizendo que é somente veneração, uma coisa que é uma grande falácia, não é, é de fato adoração. Você ainda tem a hiperdulia, que é dada à Santa Virgem Maria, né? Então, poxa, adoram sim, PKB, adoram sim. É sério, não tenho o menor problema com isso. Existe aquela frase daquele grande pastor falando como era, algo como: se Deus não existe, ainda assim foi um prazer ser cristão. Isso é uma bobeira. Claro que não. Se Deus não existe, ser cristão foi um lixo. Essa é a realidade. Eu sou católico porque amo Jesus Cristo. Esse é o ponto. A ideia de: não, mas olha, se Deus não existir, foi muito bom. Não foi. Não foi. Você foi enganado sua vida inteira. Esse é o ponto. É, eu entendi o ponto do Billy Graham, entendi o ponto do PKB, tá bom? O Billy Graham, ele parte de outro princípio, né? Ele diz, ó, mesmo se Jesus não existir, valeu a pena ser cristão, porque a prática cristã é uma prática de honestidade, de moralidade, de preservação da vida, de paciência. Então, por exemplo, você tem muitos bons conceitos dentro do matrimônio que é trazido pelo cristianismo que não existiam e de fato são bons e belos, então vale a pena ser cristão. E o PKB tá também sendo honesto, dizendo que não, porque você viveu uma mentira. E é verdade, né? Vai ser terrível passar a vida toda acreditando numa mentira. Mas por outro lado também foi muito bom ser cristão nesse sentido de prática. O católico cristão ama a verdade. Cristo se apresenta como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o católico deve ser sedento pela verdade. Ele deve babar para encontrar a verdade. Não só o católico, mas todos. Essa é a realidade. Mas óbvio, primeiro, começamos pelos ataques. O primeiro ataque que eu sempre escuto é de que católicos adoram imagens. Porque em Êxodo 20 está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que acontece é que esse texto não diz exatamente isso. O trecho que eu acabei de colocar para vocês é um texto de uma Bíblia evangélica. Um texto mais coerente vai dizer: não farás para ti um ídolo, nem qualquer semelhança das coisas que estão no céu, ou na terra abaixo, ou nas águas debaixo da terra. Veja, existe uma claríssima diferença entre uma simples escultura e um ídolo pagão. Não, acontece que ele tá distorcendo aí, né? Tá distorcendo as traduções. Tá, a palavra hebraica para ídolo também pode ser usado para imagem de escultura, afinal, a imagem de escultura era a representação de um ídolo pagão. Então, não existe aí um grande alvoroço, distorceram um texto. Poxa, não existe isso não. Primeiro, porque ídolos da antiguidade eram imagens onde deuses desciam nessas imagens e começavam a habitar naquelas imagens. E isso, Opa, nenhum católico acredita nisso. Me desculpe. opa, horrível, horrível isso daqui, né? E eu nunca vi esse conceito de ídolo aqui, né? Essa imagem de escultura ser ali um ídolo criado onde os deuses descem e habitam naquilo ali. Poxa, muito difícil. Vamos ver um trecho de Isaías que eu gosto muito falando disso. Olha aqui, ó. Então, nesse texto aqui de Isaías 44, a gente vê que Isaías trata a imagem de escultura apenas como uma vaidade, ou seja, é uma bolha de sabão, algo vazio, algo que não tem importância, algo que não tem significado. Aqui, ó, no verso 10. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo. E ele continua: eis que todos os companheiros ficaram confundidos, pois os mesmos artífices não passaram de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se a sobre Sião e serão juntamente confundidos. E aí ele diz: o carpinteiro estende a régua, desenha-o com a linha, aplaina-o com a plaina e traça-o com o compasso, e o faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então ele está dizendo aqui que, poxa, isso tudo é superficial. Ó, nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, os corações para que não entendam. Então, veja, ele vai até citar aqui que chega a ser loucura. Olha, e nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, comi e faria eu do resto da abominação. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Então, ele torna mais simples essa concepção, né? Não é que nem o PKB falou, não existe esse conceito de que o ídolo entra dentro daquela imagem de escultura, não, o homem cria aquilo ali, o homem torna aquilo ali o seu Deus, em particular, né?
desculpa de contar isso. Nós não acreditamos nisso. Quando um católico tem, sei lá, um quadro da Santa Ceia na sala de casa, ele não acha que Deus vai descer naquela imagem e começar a adorar. Oh, meu Deus, você está literalmente neste quadro do Leonardo da Vinci e por isso eu lhe adoro, ó Senhor. Isso não ocorre. Ele apenas venera o ícone porque vê naquela imagem a representação de Jesus Cristo e não Jesus Cristo literalmente. Outro problema é que Deus... Veja, pessoal, isso aqui tem muitas coisas que nós poderíamos falar, né? Mas eu acho que não é um ponto tão crítico assim na argumentação do PKB, não. Sendo honesto com vocês, isso aí seria uma confusão entre signo e significado, né? O significado sendo a forma de algo e a verdadeira essência da coisa, e o signo sendo a representação daquilo ali, em sinais sensíveis. É a mesma coisa, por exemplo, no batismo, na concepção reformada, o batismo místico, onde você tem o significado, que seria a marca como filho de Deus, e o signo, que seria ali a aspersão ou a imersão. Então, isso seria uma confusão de signos. Então, sobre isso aqui eu não quero adentrar muito nesse vídeo, não. não proíbe que se faça imagens propriamente, mas sim ídolos. E nós sabemos disso não somente porque bastaria uma tradução um pouco mais bem feita para ter essa noção, mas porque na própria Bíblia Deus manda fazer outras imagens. Em Êxodo 25 ele manda fazer 2 querubins. Fará 2 querubins de ouro. Tu farás de barro batido nas duas extremidades do propiciatório. Em Números 21 Deus manda fazer uma serpente. Disse-lhe o Senhor: faz uma serpente ardente e ponha sobre uma haste. Em 1 Reis 6:23 o templo de Salomão é descrito como lotado de imagens. Fez também no santuário 2 querubins de madeira de oliveira, de 10 côvados à altura de um e de 10 côvados à altura do outro. Ambos tinham 10 côvados de largura e a largura de cada um dos querubins era de 5 côvados. E para escandalizar os senhores que não compreendem isso, com algumas verdades um pouco... Pessoal, ele tá confundindo aqui a ordenança de Deus com o que os católicos fazem com outras imagens. Primeiro, o mandamento do Senhor, ele é claro para com as imagens de Deus, tá? Ele proíbe a representação da imagem de Deus. Se isso adentra também na pessoa de Jesus Cristo que se revelou, inclusive eu tenho um tratado argumentativo sobre isso, posso compartilhar com vocês depois, que a gente procura fomentar uma ideia coesa sobre isso. Nós não vamos entrar nesse mérito, tá bom? Se é permitido fazer, construir a imagem do Senhor Jesus Cristo, mas sobre o Espírito Santo e sobre Deus, isso é muito concreto, não é permitido representá-los, isso pelo próprio mandamento do Senhor. Agora, o que o Senhor manda representar, veja, essa serpente de bronze, esses outros, essas outras figuras aí que ele citou, veja, nada disso é em benefício do homem. Quando o homem constrói uma imagem para si mesmo, inclusive no texto de Isaías fala disso, ele está fazendo por benefício próprio. Quando o homem bota uma imagem de São Bento, por exemplo, ele está fazendo porque ele quer venerar São Bento. Então, quando o Senhor manda uma serpente de bronze, ele não está fazendo para que o homem é, crie algo ali para si mesmo, né? Ele tem algum benefício ali que o Senhor quer realizar através daquilo. Por exemplo, no caso da serpente, era a cura das doenças, né? Então, um exemplo disso, quando Moisés subiu ao monte e passou muito tempo em diálogo com o Senhor, essa ausência de Moisés, essa ausência de resposta de Deus fez com que os hebreus, após, no êxodo, na verdade, após a saída do Egito, fizessem um bezerro. E isso foi reprovado pelo Senhor. Então você perceba que quando o homem cria, é algo totalmente diferente de quando o Senhor manda criar. Então, mais uma vez, o PKB ele entra assim, cara, ele consegue entrar em coisas inimagináveis. Tá, tá difícil de engolir o que ele fala, né? Por exemplo, se eu fosse alguém não construidamente protestante e tivesse nessa dúvida, viro protestante ou viro católico, isso aqui, pela minha razão, eu não me convenceria pelo que ele dá aqui, sabe? pouco mais inconvenientes, você tem noção de quantos são 10 côvados de altura, aproximadamente 5 metros. A título de comparação, esse Chaves gigante tem 5 metros. Portanto, A relevância disso pro argumento dele, eu não sei. a ideia de que católicos são idólatras por possuírem imagens, pinturas, esculturas é ridículo. Eles confundem a veneração de ícones com a adoração de ídolos. E isso é um erro gravíssimo. Não, a gente analisa o próprio conceito que vocês têm de veneração, né? Que é a dulia, e a dulia é condenada pelo Senhor. Que é exatamente, tem por significado adorar. Então, a partir do momento que você adora alguém, coloca alguém no posto de Deus, ao mérito da sua adoração, então isso é de fato adorar a um ídolo, né? O ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na sua adoração. Então, se você pode colocar quem você quiser, São Paulo, São Pedro, São Bento, São Tomás de Aquino,
Quem você quiser, independente de quem seja, vai ser adoração a um ídolo, sim. Meu Deus do céu. Ah, não, mas eu vi algo terrível. Um pecado terrível. Certa vez, um homem viu uma estátua de Jesus e se ajoelhou. Oh, meu Deus! No exato momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um crucifixo aqui do meu lado. E veja, eu acabei de dar um beijo nesse crucifixo. Oh, Caramba, ele. Vamos supor, você tem ali a Paixão de Cristo, o ator que faz Jesus Cristo é Jim Caviezel. Será que é bom? Será que é prudente? Será que é piedoso um homem ter se convertido pela imagem de Jim Caviezel? Você não vê em momento nenhum eh, os cristãos do primeiro século, os apóstolos, evangelizando através da fomentação de uma imagem, da formulação de uma imagem. Muito pelo contrário. O Senhor sempre procurou ocultar a sua imagem, ele sempre procurou pregar. A pregação é o meio de evangelização e não as palavras. Gostaria de citar aqui, inclusive, até uma história. Não sei se essa história é verídica, né? Mas é dito que Charles Spurgeon estava testando a acústica de um templo e de um novo templo, né? E para testar essa acústica de um templo, ele citou um trecho do sermão que ele iria dar no domingo. Então ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na mesma hora ele escuta no corredor o zelador caindo no chão prostrado. E quando ele vai ver, o zelador está em prantos, chorando muito, exatamente por causa dessas palavras, né? Ele caiu em si. Então perceba, o poder de conversão e evangelização sempre esteve na pregação do evangelho e não em imagens construídas. Porque a partir do momento que você é evangelizado pela imagem de Jim Caviezel e do outro Jesus, da outra paixão de Cristo, e do Jesus de The Chosen, entende? Tem muitas nuances, por isso que a palavra, a palavra, o próprio Senhor se identifica como o verbo. Então foquem nisso, pessoal, foquem nisso. meu Deus. Oh, meu Deus. Ele está adorando o crucifixo. Oh, que absurdo. Veja, outro problema que eu também vejo é eles falando acerca dos santos. Eles dizem que não se pode venerar os santos porque Deus não divide sua honra, sua força, sua glória com ninguém. E isso é verdade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas o ponto é exatamente esse. O culto que se dá aos santos não é o mesmo que se dá a Deus. Ao venerar um homem ou uma mulher que foi justa enquanto estava na terra, não se está dando a glória de Deus para um humano, mas simplesmente a glória que o humano merece por ter sido justo. É simples. É como se eu Qual é a glória que o humano merece por ter sido justo? O próprio Isaías diz que as melhores obras dele são como trapos de imundícia, né, que seria ali panos de menstruação. Então, se veja, o próprio Isaías, talvez considerado o maior dos profetas maiores, falou isso de si mesmo. Então, quem somos nós para dar glória a, por exemplo, sei lá, eu nem consigo citar o nome de algum santo aqui para poder rebater isso, mas ninguém é digno de glória, entendam isso. Ninguém é digno de glória, nem o apóstolo Paulo era digno de glória. Ele mesmo se dizia: Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou um miserável pecador. Então, isso aqui que o PKB tá falando é refutado pela própria escritura. falasse, devemos honrar a Deus, e um outro dissesse, não vamos honrar a Deus, porque a Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe. Veja, a honra devida ao pai e à mãe não é a mesma devida a Deus, Senhor. Só que essa analogia é completamente falaciosa. Ela não é uma analogia concreta. Para você usar o elemento de analogia, você precisa que é, as coisas que você esteja trazendo como análogas estejam em compatibilidade, né? Então você trouxe o exemplo aí de o culto que você dá a Deus, na verdade o culto que você dá devidamente a Deus e o culto que você dá devidamente aos santos é análogo à honra que você dá devidamente a pai e mãe, que é o mandamento do Senhor, e a honra que você deve dar a Deus. Então, primeiro, a proposição de que você deve dar culto aos santos já é uma proposição falsa. Portanto, a sua analogia seria invalidada. Todas as coisas, isso é muito claro, isso é claríssimo. Do mesmo modo, o culto que se dá a Deus é um, o culto que se dá aos santos é outro, o culto que se dá às coisas sagradas, como crucifixos, locais sagrados, como, sei lá, a Terra Santa, é outra. São coisas diferentes. Essa confusão ocorre muito mais porque muitos evangélicos não sabem o que é a adoração de verdade, porque eles vão, sei lá, não, tô indo aqui pro culto adorar a Deus. E eu te pergunto, tá, e o que você faz? Aí ele responde, eu... Pessoal, e depois eles dizem que não são idólatras, né? Ele fala aí muito sobre culto. O culto que se dá aos santos, né? O culto que se dá às coisas, né? leio. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse aqui que os evangélicos não entendem nem o próprio culto deles. E é uma verdade, pessoal. Infelizmente, muitos mestres e pastores não educam os seus rebanhos, né? Não educam o povo de Deus à verdadeira adoração. Não educam. Então, eles não sabem o que adoram, não sabem como adorar. Um fato. Eu canto, eu rezo, eu fico de joelho, eu
eu levanto, aí eu canto de novo e é isso. Ora, então é óbvio que você vai achar que os católicos adoram os santos. Porque, com todo o respeito do mundo, se bem que não dá como falar isso de uma forma muito respeitosa, mas vou tentar. Porque o respeito que a gente dá ao santo mais bichuruca é o máximo que vocês estão dando pra Deus. Primeiro, ele critica a adoração evangélica, né? Ele disse ali, você vai perguntar ao evangélico como é que ele adora a Deus, ele canta, ele lê a Bíblia, ele se ajoelha e tudo mais. Ele está criticando a adoração evangélica. Tá, mas qual é a adoração que Deus exige? Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração que os crentes dão a Deus é em espírito. Não adianta formular artifícios materiais, não adianta colocar pinturas de Leonardo da Vinci, não adianta colocar eh, Sebastian Bach para tocar, não adianta canto gregoriano, não adianta a beleza, mas que eu seja a favor da beleza, da estética e acredite que a arte eleva a alma do ser humano, isso não contribui em nada para a adoração a Deus, não contribui. Vai de encontro ao que as escrituras falam, vai de encontro ao que a exigência que Deus dá para a sua autoadoração é através do Espírito e em verdade, não importa. Claro que com isso eu não digo, uma igrejinha de garagem, vá, eu tô sustentando aqui, tô mandando as pessoas não se preocuparem com estética, não se preocuparem com isso, não, muito pelo contrário, se preocupem, façam coisas bonitas, procurem boa arte, consumam boa arte. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. É, procurem deixar a igreja de vocês bela, bem organizada e tudo mais, mas percebam, se algum elemento disso está procurando adicionar algo à sua adoração, que seja anátema, maldito, é artifício de Satanás, porque não é uma exigência do Senhor, não é a forma como o Senhor quer ser adorado. Portanto, se não é a forma que o Senhor quer ser adorado, não deve existir, tá bom? Não deve existir. E aí ele vai dizer, não, a adoração que nós damos ao santo mais ínfimo é maior que a adoração que vocês dão a Deus. Primeiro, ele fala de culto, na verdade, ele usa o termo culto, né? Nada mais nada menos que adoração. Mais uma vez, pressupondo que é, o culto aos santos é algo bom, uma verdade, algo que deva existir. Mais uma vez, pressupondo isso, ele afirma que isso, o menor dos santos, a adoração que se dá a ele é maior do que a adoração que nós daríamos a Deus. Uma grande mentira, né? Para mim, isso me lembra muito a parábola da senhorinha com as moedas, que os fariseus, os mestres da lei davam muito e a senhorinha deu pouco, e mesmo assim foi mais bem recebida pelo Senhor do que os fariseus. Acontece que, infelizmente, a Igreja Católica é dotada de muitas vaidades com relação a isso. Quem sou eu contra a beleza, né? Mas, se a sua adoração está baseada nisso, meu caro, sua adoração é inútil. Por exemplo, eu vou pegar o apóstolo mais escondido. O apóstolo com o nome menos dito, Judas Tadeu. O apóstolo Judas só tem um livro na Bíblia que não dá nem 2 páginas direito, e ele tem o mesmo nome do traidor Judas Iscariotes. E no Brasil, Judas Tadeu tem cântico em honra a esse apóstolo, igrejas com o nome dele, faculdade com o nome dele, festa litúrgica, veneração à sua vida e ao seu martírio, e ele ainda é padroeiro do time do Flamengo. Então, o mínimo que um católico faz para um dos menores apóstolos dos 12 é o máximo que eles oferecem para Deus. É por isso que Cara, não vou nem comentar isso aqui. quando eles veem isso, eles dizem: nossa, que absurdo, adorando os apóstolos, olha como são idólatras. Veja, não, pelo amor de Deus, não é isso, ok? Por favor, pare de pensar dessa forma. Eu lhe peço, eu lhe imploro, nós não adoramos os 12 apóstolos. A bexiga vai passar meia hora falando não, é? Cara, o mesmo acontece com a Virgem Maria. Se o mais baixinho dos apóstolos tem esse tipo de veneração e cuidado, Pressupondo que isso é o certo. quanto mais, literalmente, a mulher que deu luz ao verbo encarnado, a segunda Nada, nada que me surpreenda essa argumentação dele. pessoa da Santíssima Trindade quando veio à Terra. Quanto mais respeito não se dá à Virgem Maria. Isso explica porque quando se vê uma festa a um apóstolo ou a dedicação à Virgem Maria, você pensa, nossa,
Estou adorando a Virgem Maria. É uma grande adoração. Não, não, pelo amor de Deus, não, 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 não. 90% desses ataques, eles não são ataques verdadeiramente, mas de pessoas inocentes que apenas não sabem. E, honestamente, eles nem têm tanta culpa por não saberem. Culpados por isso são certos pastores que mentem na cara dura e dizem: católicos são idólatras. Eles são idólatras, vão para o inferno. E que não sei o que, que não sei o que. Esses sim são verdadeiros culpados por deixarem as suas ovelhas na ignorância. E quando essas ovelhas se condenarem por conta dessa ignorância, também eles vão ser condenados justamente pela maldade que é deixar suas ovelhas na escuridão. Eu poderia me deter a outros pontos, como, não, mas a Virgem Maria, os santos... Ok, certamente, eu acho que eu já devo ter vídeo sobre isso no canal. E aí, se você quiser, você pode ver. Tem um vídeo sobre a Virgem Maria. Tem bastante vídeo sobre isso. Mas bom, eu espero do fundo da minha alma que isso possa ajudar diversas pessoas, principalmente pessoas que estão no caminho da conversão à fé católica, e não somente elas, como qualquer outro tipo de pessoa. Beleza, beleza. Então, vamos procurar fazer uma síntese de tudo aqui que a gente viu. Bom, então, pessoal, foi muita coisa, né? Foram 16 minutos aí, nem sei quanto tempo de gravação deve ter dado. Nem sei, pra ser honesto mesmo, mas eu entendi aí o vídeo separado em 3 momentos principais, que foi o primeiro momento voltado para o porquê ele não é evangélico. Claro, teve um momento introdutório depois, porque ele não é evangélico, que pra mim foi um- uma coletânea de conclusões que não foram pressupostas e pressuposições que não foram concluídas e falta uma falta de noção histórica muito grande, sabe? Eu acho que foi por ingenuidade do PKB. Espero que não seja intenção do coração dele, tamanha desonestidade, e sim tenha sido ingênuo mesmo. E tudo bem, se a pessoa corrige, eu sou muito ingênuo em muitas coisas, vou ser corrigido e assim segue, né? Mas e teve aí outro momento depois, que é porque a Igreja Católica seria certa. Mais uma vez, a mesma coisa que o primeiro momento. Conclusões não pressupostas, pressuposições não concluídas e falta de apelo histórico. Além disso, trazendo muitas interpretações ambíguas, né, complicadas e querendo bater martelo sobre essas coisas, enfim. É complicadíssimo. E aí teve o terceiro momento, de onde ele procurou a responder alguns ataques protestantes, né? Primeiramente, na verdade, eu acho que foi o único ataque que ele disse, que é a adoração às imagens. Focou nisso. E aí a gente trouxe uma boa refutação aí pra ele. Mas beleza, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acredito que esse vídeo tenha ficado um pouco mais longo. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Quero muito que vocês deem like aqui, compartilhem e comentem. Fiquem à vontade, pessoas que não concordaram comigo, para comentar aqui também. Vamos ter um diálogo bacana em busca da verdade. Respeito muito o PKB. Aí, não sei do trabalho dele, não conheço, né? Mas, diferentemente do que eu fiz no outro vídeo com o Miguel Kazan e com o Ariel, dessa vez eu procurei pegar um vídeo todo com seu contexto para procurar fazer uma refutação interessante. Então, fiquem à vontade aí para comentar, beleza? Eu vou lá, meus queridos. Fiquem na paz de Deus. Procurem manter a prática da piedade cristã e procurem a busca. Busquem veementemente a verdade é acima de tudo, ok? Até mais, até a próxima, até logo. Adeus!